Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as emergências por infecções respiratórias. Com a chegada do inverno, os pais precisam ficar ainda mais atentos para evitar que as crianças e adolescentes fiquem doentes por infecções virais respiratórias, que são características desse período. Somente em 2023 foram notificados no Brasil mais de 171 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, episódios de síndrome gripal que evoluíram com comprometimento da função respiratória. Os dados coletados através do boletim Infogripe da Fiocruz apontam que desse total, crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis. Quem vai explicar melhor esse assunto é a pediatra Joelma Martim, especialista em medicina de emergência da Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Doutora Joelma, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Olá a todos, é um prazer muito grande poder bater esse bate-papo importante aqui com você, Paulo. Com certeza. Doutora, vamos começar esclarecendo, para o pessoal de casa, quais são as principais doenças respiratórias, na infância, na adolescência? Particularmente na faixa etária pediátrica, nós temos as gripes, que são essas síndromes mais gerais, com tosse, coriza e febre, em geral, um pouquinho mais baixa, mas as crianças também podem ser acometidas por bronquiolite, pneumonia, ou isso que você chamou aí de síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro onde a gripe compromete a via aérea inferior ou os pulmões, causando sintomas mais graves nas crianças. Doutora, vamos falar um pouquinho agora quais são os cuidados com a criança ou adolescente, que os pais precisam aí ter quando essa criança começar a apresentar essas alterações respiratórias. O que é importante eles fazerem? Bom, primeira coisa mais importante é monitorar os sintomas da criança, a intensidade da febre, a existência ou não de falta de ar, a falta de apetite, observar se a criança, particularmente o mais novinho, né, fica mais abatido, mais apático, não quer brincar. Esses são sinais, eventualmente, de agravamento dessas doenças respiratórias. Agora, se não tiver esses sinais de maior agravamento, um dado muito importante é segurar a criança dentro de casa, porque em geral essas infecções respiratórias são causadas por vírus que são altamente contagiosos. Então a criança vai para a escola, tem o contato com os demais coleguinhas, não consegue fazer, né, a higiene respiratória que seria ideal, então a disseminação da doença fica muito importante. Acho que os principais cuidados são esses: segurar em casa para não disseminar e atentar para os sintomas de maior gravidade, que é o momento onde eles devem procurar assistência médica. Agora, doutora Joelma, tem alguma dica para os pais para eles identificarem, esses sintomas e não confundirem também com outras doenças, Como que eles podem fazer essa avaliação? A avaliação principal pelos pais, Paula, considerando, né, que eles têm toda uma ansiedade em relação à doença, é quanto desta gripe ou desse resfriado abate o seu filho, né? Então, cai o estado geral, para de brincar, tem gemência, que é o ruído que as mães conseguem definir que existe, a febre ficou mais alta. Estes são os principais sinais de alerta, né? Nós costumamos brincar que criança tem que brincar, criança tem que estar ativa, tem que querer comer. Quando isso repercutiu nessas principais ações fisiológicas, pode ser um sinal de agravamento, então nós precisamos ver o paciente, seja ele pequeno ou adolescente. Agora, doutora, um assunto que a gente falou bastante na pandemia, de Covid-19, que é sobre a máscara. Ela ainda continua indispensável nesses casos e eu queria também que a senhora respondesse qual que é o melhor modelo para as crianças e os adolescentes usarem quando estiverem aí gripados, com sintomas de problema de respiração mesmo.
Sim, a melhor maneira de evitar essa disseminação é efetivamente ficando em casa e fazendo a higiene respiratória. Então, nós orientamos as crianças ao tossir, ao espirrar, usar um lencinho, ou então tossir e espirrar no seu braço, né, na parte anterior do antebraço. E sempre depois da higienização, lavar as mãos. Essa é a melhor maneira de evitar a disseminação. Agora, quando a criança tem que se expor, ou seja, vai sair em ambientes onde tem uns coleguinhas. Aí você pode, a criança pode utilizar uma máscara dessas cirúrgicas mesmo, comuns. Isso é suficiente para fazer o trânsito na escola, o trânsito no supermercado, na igreja. Mas nós consideramos também que, em geral, quando existe febre, dependendo do vírus que cause, está muito contagiosa a doença. Então, também seria melhor sair de casa apenas umas 24 horas depois que essa febre foi embora. Não estou dizendo que sem febre não contamina, contamina sim, mas em menor proporção. Tem sintoma respiratório? Então, higiene respiratória e também a máscara se for se expor a outros coleguinhas, principalmente. Teria algum modelo mais indicado para as crianças, mais confortável? Uma máscara cirúrgica mesmo que cubra, né, ali o dorso do nariz e não passe aqui na parte inferior do queixinho, é isso que a gente considera como uma máscara adequada. Agora, doutora, acho que é importante a gente falar aqui, né, para a população que está em casa, quando que é a hora de recorrer à emergência? A gente sabe que os hospitais costumam ficar bem lotados, né, nessa época do ano, com várias crianças, né, bebês ali precisando de atendimento. Quando que os pais precisam correr mesmo? Esse é um ponto importante que você chamou a atenção, Ana, porque o que que acontece? As pessoas muito ansiosas acabam indo precocemente ao pronto-socorro, superlotando as nossas unidades de emergência, atrasando o atendimento de pacientes mais graves, mas às vezes ficam muito tempo esperando nas unidades de emergência e é um ambiente onde a gente pode se contaminar também. Então, idealmente, nós não devemos ir logo no começo dos sintomas se não tiver nenhum sinal de alerta. Não tem febre prolongada, não tem queda do estado geral, do apetite, não tem sinais de desidratação, em casa vai hidratar a criança com água mesmo, lavar o nariz, retirar as secreções e monitorar. E acho que um outro dado importante que você pergunta aí, né, quando deve levar às unidades de emergência? Pacientes que tenham doenças crônicas, se tiverem gripe, eles são pacientes que merecem um pouquinho mais de cuidado, assim como os menores do que 2 anos, particularmente os menores que 6 meses, tá? Estes são pacientes um pouquinho mais delicados. O que que eu considero aí como doença crônica para a criançada? Então, asma, por exemplo, doenças pulmonares crônicas, doenças hematológicas, o diabetes, que é uma doença que acontece principalmente no adolescente. Então, qualquer uma doença em que o paciente faça um segmento a longo prazo, se ele ficar gripadinho, é interessante nos levar para a gente ver se está tudo bem, porque algumas gripes podem instabilizar aquilo que já estava tudo quietinho, entendeu? É como a bronquiolite, né? Ela é bem comum, né, nos bebês e ela pode agravar, né, doutora? A bronquiolite, dessas doenças infecciosas respiratórias todas, é a que mais causa superlotação nos hospitais. E o que é essa bronquiolite? É uma doença causada por um desses vírus aí comuns, particularmente o vírus sincicial respiratório, para o qual até bem pouco tempo nós não tínhamos vacina, agora temos a vacina para gestante, mas vai começar agora. Então, o que que acontecia na época do inverno? Esses bebezinhos, principalmente menores do que 1 ano, pegam sintomas de resfriado ou de gripe, então coriza, tosse, febre, e dentro do segundo ou terceiro dia de doença, começa com insuficiência respiratória, que é aquele cansaço, a falta de ar, a falta de apetite, uma canseira na hora de mamar. Nesse momento é um momento de maior gravidade e, em geral, esses bebês precisam ser internados. Então, expor os nossos bebês menos ao ambiente onde tem gente com gripe e resfriado é a melhor maneira de protegê-los. Doutora, os tratamentos, né, para as doenças respiratórias, eles são bem diversificados ou seguem aí uma linha só? Queria que você falasse um pouquinho sobre. Isso é bom, acho que inclusive para que as mães possam entender quando cheguem às unidades de emergência. Em geral, todas as doenças respiratórias que causam falta de ar vão precisar de oxigênio, algum tipo de oxigênio. E esse é o melhor tratamento e é o tratamento indicado para bronquiolite, por exemplo.
bebezinho que está com bronquiolite, se precisar ficar internado, ele vai receber lavagem nasal, aspiração nasal e oxigênio. Esse é o tratamento padrão. Agora, se nós considerarmos germes diferentes que causam essas doenças respiratórias, por exemplo, uma pneumonia, tem pneumonia causada por vírus, aí a gente só dá também hidratação e oxigênio. Mas se for uma pneumonia por bactéria, nós temos que dar antibiótico. Algumas vezes em casa, algumas vezes internado, dependendo da gravidade do paciente. E um diferencial que tem em relação ao tratamento, Paula, é a gripe causada por um vírus específico, conhecido como influenza, tá? Esse vírus, ele é um vírus endêmico no Brasil, acomete as pessoas particularmente na época do outono e inverno e pode causar doença grave nas crianças menores do que 6 meses, principalmente, e nos idosos. Então, quando a gente tem gripe deste vírus nas crianças que são de risco, nos idosos e nas pessoas com doenças, a gente associa um antiviral conhecido aí como oseltamivir. Aí o médico é que vai decidir se precisa desse remédio ou não. Agora, doutora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, como especialista, né, nesse assunto, quais são as principais dicas e orientações que você pode passar aqui para os pais, né, a respeito da casa, roupas que as crianças devem ou não usar, alimentação, limpeza do ambiente? Uhum. Bom, eu queria colocar um dado aqui que eu acho importante para as mães entenderem. Nós temos quase 50% da população mundial alérgica. Então, os contaminantes ambientais, os irritantes ambientais, prejudicam muito as vias aéreas das crianças, que são muito pequenininhas, as vias aéreas. Então, qualquer coisa vai entupir e pode causar cansaço. Portanto, a casa precisa ser aquela casa clean, que eu falo, né? Sem muito penduricalho, limpar tudo com paninho úmido, nada muito cheio de cheiro, né? O mais importante é isso, ensolarar a casa, mesmo na época do inverno, manter as janelas abertas para que a casa seja arejada, isso é muito importante. Se possível for, né, tiver alguma área da casa que esteja úmida, com mofo, essa área precisa ser tratada, expor colchão ao sol, travesseiros ao sol, não ter cortinas, não ter tapetes, porque estes dados todos que eu falei para vocês são locais que acumulam poeira e mofo. Então, é melhor tomar cuidado com isso em relação à casa. Temos um outro dado importante no Brasil: muitos tabagistas, muita gente fumando no domicílio, e isto é um veneno para a via aérea da nossa criança, de qualquer pessoa, na verdade. Então, o tabagismo não pode existir dentro de uma casa, muito menos de onde tem criança, e ainda mais se for alérgica. E uma coisa que precisamos resgatar na pediatria é o aleitamento materno, tá? O aleitamento materno promove a deposição de anticorpos na via aérea, que é uma das coisas mais importantes para proteger contra quaisquer infecções. Então, temos que resgatar a questão do aleitamento materno, minimamente até 6 meses, para proteger mais as nossas crianças. Acho que é isso que esses são os pontos mais importantes, né? Lembrando também que, se possível for, um adulto gripado dentro de casa, faça a etiqueta respiratória com cuidado, lave as mãos para pegar o bebê, para pegar a criança e diminuir a chance de disseminar o vírus. Com certeza. Muito obrigada, doutora, pelas suas orientações, suas dicas. Muito obrigada mesmo aqui pela sua participação. Espero que nossa conversa tenha sido elucidativa para muitas pessoas e quero que as nossas crianças passem aí esse tempo do inverno bem sem comprometimento respiratório, porque pelo bem de todos. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!